Fim da janela de transferências com Goiás contratando 7 reforços. Sendo honesto com vocês, poucos que empolgam o torcedor, para o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A minha avaliação sobre essa janela do Goiás, por que não foi aquilo que o torcedor acabou, e criando uma expectativa. Lucas Andrino também deve. Será que merece demissão no Goiás agora, já que não faz, digamos, muita diferença, já que a janela se encerrou? Pensando no ano que vem, o que precisa mudar em termos de contratações e até mesmo do próprio pensamento da diretoria, as tomadas de decisões, a gente conversar sobre essa situação também incômoda que o Lucas Andrino acabou vivendo nesta janela de transferências e dos reforços que chegaram, quais foram os melhores. Fazendo um paralelo também lá com aquele começo do Lucas Andrino no Goiás, quem chegou naquela janela em comparação com agora e o decepcionante Goiás na tabela de classificação, empacado no meio de tabela da Série B. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, aproveite para se inscrever aqui no canal. Eu me chamo Guilherme, esse daqui é o canal Goiás News, conto com a sua audiência, esse canal que é 100% dedicado ao maior do Centro-Oeste. Eu, como torcedor do Goiás, repassando a mensagem, a minha opinião, enfim, a gente proseando sobre o assunto alviverde aqui no YouTube também. Não se esqueça de fazer a sua aposta na Pix Brasil. Lá você ganha R$20 de graça para começar a apostar. Nosso parceiro aqui do canal, é só pegar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, fazer o seu registro e já irá aparecer R$20 na sua conta. Ou utilizar o código BONUS20, que também esse saldo estará disponível para você se divertir lá na Pix Brasil. Beleza? Na Série B do Campeonato Brasileiro tem o jogo do Goiás, mas como só é na outra segunda, ainda não estão disponíveis as odds, tá? Mas você pode apostar aí já na rodada com Mirassol e América Mineiro. Um empate pagando 3.03, acho que o Mirassol vence esse jogo pagando 2,21. Vitória do Guarani contra o Coritiba pagando 2,36, do CRB contra o Vila Nova 4,95, um empate 3,17. Vitória do Paysandu também contra o Amazonas a 2,03. Tem Série C também do Campeonato Brasileiro, vitória do Londrina contra o Atlético a 2,56. Essas e todas as outras odds na sequência das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro você encontra lá na Pix Brasil. Faça o seu cadastro, comece a se divertir e lembrando, você começa com esses R$20, se você apostar ele, tem as regrinhas, você inclusive pode até sacar um valor maior do que esse. Mas para você começar a apostar com o seu primeiro depósito, a partir de R$1, via Pix sem burocracia, recomendo a todos vocês a Pix Brasil. Link no comentário, filhos. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a janela de transferências que se encerrou nesse último dia 2 de setembro, decepcionante, tá? Para o Goiás, o torcedor alviverde esperava sim nomes mais pesados. Para um Goiás que já não demonstrava grande coisa na segunda divisão, precisava, além de fazer um segundo turno perfeito, contar com jogadores capazes para isso. Pode acontecer? Óbvio que pode, a gente está falando de futebol, estamos falando dos maiores clubes do futebol brasileiro, que é o Goiás. Então assim, o Goiás tem camisa, tem todas as condições do mundo para vencer até 10 jogos seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro. Só que esses jogadores já demonstraram que não conseguem isso, tá? Não tem gana, não tem vontade, não tem personalidade, não querem se destacar em um cenário de maior pressão. Então assim, é pensar no ano que vem e olhando essa janela de transferências, eu penso que o Goiás foi muito moroso. Por quê? O Goiás tem dinheiro, tá? Se não tivesse, não estou falando isso da boca para fora, o Goiás não teria oferecido uma premiação, segundo informações da Rádio Bandeirantes, de R$250 mil por vitória nessa Série B. Tudo bem, eu sou a favor sim de você dar um prêmio, mas o cara já ganha dinheiro demais. Não é só isso, gente. A gente sabe que o ser humano ele é um bicho ingrato, tá? Então, até você mesmo, quando você tem uma promoção no serviço, você pensa, meu Deus do céu, quando eu ganhar, sei lá, 3 mil, 5 mil, 10 mil por mês, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Você chega lá e vê que, ok, é bom, mas não é tudo isso, tá? Então, o ser humano ele precisa de um estímulo contínuo. Então, não penso que no futebol isso seria diferente. Porém, eu penso que seria muito mais inteligente para o Goiás, o Lucas Andrino, tomar essa decisão. Vamos colocar aí. Se o Goiás ofereceu essa premiação de 250 mil por vitória, a gente está falando de pelo menos mais 10 para o Goiás chegar na Série A. Ou seja, 2,5 milhões de reais, até 3 milhões de reais, dentro de um cenário realista, nesta segunda divisão. Não seria mais inteligente por parte do Goiás oferecer sim uma premiação, mas usar parte desse valor para contratação de bons atletas? Eu sei que não é fácil, essa janela ela tem um aquecimento maior do mercado. Só que com mais 2 milhões de reais, por exemplo,
o Goiás poderia contratar tranquilamente 3 bons jogadores, tá, nesta reta final de Série B, para dar uma cara diferenciada no time. Sobre as contratações, quem chegou nessa janela, Guilherme? O John Vasquez, né, o colombiano, já gravei um vídeo falando especificamente sobre ele, vou deixar para vocês lá na tela final. Chegaram também nesta janela o Rildo, Edu, Matheus Gonçalves para o ataque, Douglas Teixeira, lateral esquerdo, Reinaldo, zagueiro, e Aloísio, o volante. São contratações terríveis, Guilherme, para a Série B? Não, gente, não é, tá? Eu tenho que ser coerente aqui com as minhas análises. São contratações padrão Série B, tá? O Rildo seria um bom reforço para o Goiás, para o Sport, para o Coritiba, para o Vila Nova, só que a solução é diferente, um bom reforço para um jogador diferenciado. Um craque, um cara acima da média para a competição que o Goiás vai disputar, que no caso é a Série B. Todos esses jogadores são contratações válidas. Eu acho que o único, né, com esse sentido de muita aposta mesmo, foi o Douglas Teixeira e o Aloísio também, porque era um nome que não tinha jogado aqui no Brasil. No demais, o Matheus Gonçalves tem experiência em Série B, o Edu também, o Reinaldo, né, inclusive jogou bem pelo Goiás, o John Vasquez vinha jogando lá no futebol colombiano, não é um craque, mas assim, aquele padrão de 70 mil, 100 mil, 120 mil de Série B, é isso, basicamente, que a gente acaba encontrando no mercado. Só que eu penso o seguinte, o Goiás, ele tinha condições de fazer algo melhor. O Lucas Andrino, ele é um cara inteligente, o Goiás conseguiu bons reforços naquela primeira janela de transferências. Penso que faltou um pouquinho de ousadia da diretoria para liberar um pouco mais o dinheiro, né, vamos colocar assim, e do próprio Lucas Andrino também, em tentar buscar nomes um pouco mais criativos no mercado da bola. O Goiás pegou alguns nomes já muito batidos, tá? Tanto nessa janela, quanto principalmente naquela primeira, tá? Eu sei que é fácil chegar aqui agora e criticar, tá? Só que eu penso que para o ano que vem o Goiás poderia buscar essa mescla entre jovens e jogadores mais medalhões um pouco mais cedo da temporada, né? Uma temporada onde o Goiás trocou de elenco 2 vezes, de técnico 3 vezes e de diretor de futebol 2, tá? Não seria tão simples assim. O Goiás não iria embalar da noite para o dia. Acabou o que aconteceu naquele começo de Série B, mas eu penso que não foi o suficiente. Isso que o Goiás ele já começou a derrapar antes da reabertura da janela, né? Imagina se o Goiás tivesse começado a derrapar agora, não foi isso, tá? O Goiás teve toda a janela de transferências, até um mês e meio antes de abrir a janela, já demonstrando sinais de fraqueza, não conseguiu repor a altura e principalmente eu penso que no aspecto de motivação, esses jogadores não parecem motivados a vestir a camisa do Goiás, já desde a época daquela sequência ruim com o Márcio Zanardi. Pode deixar a sua opinião sobre o Lucas Andrino, eu não demitiria ele nesse momento. Vamos ver a sequência, tá? Eu penso que é um diretor que já demonstrou boa qualidade. Não quero ver o Goiás trocar de dirigente de futebol igual troca de técnico a cada 2, 3 meses. Eu testaria o Mancini e as contratações agora, avaliando o trabalho do Lucas Andrino, daqui até o final do ano, pensando se vale a pena ou não continuar para o ano que vem. O Mancini tem contrato só até dezembro, o Lucas Andrino, diretor de futebol, até o final do ano. Porque se a gente for pegar também desses 7 reforços que chegaram, apenas o Aloísio com o Matheus Gonçalves, eles vêm sendo titulares, né, nesse time do Goiás, e convenhamos, são jogadores que fazem um feijão com arroz, mas não são aqueles atletas responsáveis, por exemplo, de, né, pegar a camisa, chamar a responsabilidade e subir o Goiás. Não coloca essa responsabilidade, e falei isso claramente no vídeo aqui onde eu analisei as chegadas do Matheus e também do próprio Aloísio. Também, dos outros contratados, eu acho que o Goiás esse ano ele errou num quesito. O Lucas Andrino aí, eu acho que ele tem uma parcela de culpa nisso grande. Porque o Goiás ele trouxe jogadores muito mal, fisicamente falando. Nessa janela, o Edu não chegou bem, o Reinaldo também não chegou bem, e naquela primeira janela, o Messias teve um azar, machucou cedo, faz parte do futebol, né? Só que, por exemplo, o Regis já chegou lesionado aqui no Goiás, né, basicamente. Demorou um tempão para engatar e até agora, basicamente, não fez muita coisa. Quem mais? O Ângelo Rodrigues, lá daquela primeira janela de transferências ainda. Então, assim, acho que nisso o Goiás ele perdeu tempo e também perdeu opções dentro do seu plantel ao contratar já jogadores mais velhos, que a gente sabia que não ia aguentar, por exemplo, a temporada regular do início ao fim. David Braz, o Marcão, o Thiago Galhardo também, são jogadores já e acima dos 32 anos,
33 anos de idade, não é fácil. O Edson também tem 33 anos, o Sander da mesma forma. Eu entendo, gente, que na Série B não tem como o Goiás trazer jogador voando com 25 anos de idade, tá? Não tem como, esses jogadores vão estar no Palmeiras, no Flamengo, no Atlético Mineiro, eu compreendo isso. Só que penso que falta às vezes um pouquinho mais de criatividade. E até mesmo, por Goiás, sempre com essa característica de manter poucos nomes de uma temporada para outra, ele acaba que não consegue, digamos assim, descobrir, revelar dentro do seu próprio elenco jogadores como foi, por exemplo, o Dieguinho, tá? Que faz uma temporada ruim, é bem verdade, mas o Dieguinho foi um achado do Goiás. É um jogador que tenha, né? Se a gente pegar o que fez o Dieguinho em 2021 e 2022, é um jogador que hoje poderia estar jogando tranquilamente a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Goiás ele não consegue descobrir, né, esse perfil de atleta mais, muito menos revelar os seus garotos da base. Então, assim como eu mencionei naquele vídeo da SAF, a importância do Goiás virar sim um clube empresa, hoje parece um Goiás também perdido na sua ideia de futebol. O que vai ser do Goiás? Um clube que, sei lá, vai contratar só medalhão, igual um Brasiliense, e tentar êxito com isso? Ok, posso não concordar, mas é uma estratégia. Vai ser um clube que vai tentar mesclar as duas coisas, vai tentar contratar jogadores apostas aí da América do Sul, de um Paulistão, e tentar engrenar em 2, 3 temporadas? Pode ser. Vai ser, por exemplo, um time que tenta mesclar garotos da base junto com uma base já sólida de outros anos, uma espinha dorsal já mantida. Enfim, o Goiás ele parece que não tem esse caminho, e penso que não é trocando de técnico, de jogador, despedir todo o elenco a cada 3 meses que isso vai acabar chegando num denominador comum. Pode deixar o seu pitaco, o que você pensa sobre esse assunto. Não esqueça de fazer a sua aposta, o seu cadastro lá na Pix Brasil para você começar a apostar. Lembrando, você ganha R$20 de graça, tá? Não precisa fazer nada, só fazer o seu cadastro, já vai aparecer na sua conta. Você pode conhecer certinho como funciona a plataforma, e no valor do seu depósito, lá você vai usar os seus R$20. Se você quiser começar a apostar para valer, a partir de R$1 via Pix, todos os jogos do Goiás nesta Série B e as demais partidas também no Brasileirão e no futebol internacional. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!